nós temos 4 tipos de gramínea, Lília. Nós temos a gramínea que a gente chama ela de gramíneas decumbentes. O que é decumbente? Decúbito, deitada, prostrada no chão. Esse tipo de gramínea, Lília, ele é muito interessante para a gente proteger o solo. E é fácil o manejo, porque normalmente a gema apical está bem próximo ao solo. Então permite um manejo mais intenso e protege bem o solo. Temos também outro tipo que a gente chama de em forma de touceira, estolão. Ela tem um estolão, não, ela tem um crescimento vertical, tá? Então ela cresce, solta os talos e ela tem um porte mais alto, essa gramínea, tá? Que gramínea é essa? São os pânicos, por exemplo, a própria braquiária é esse tipo de gramínea, tá? Em forma de touceira. Ela normalmente, esse tipo de planta, a gente recomenda, Lilian, para áreas mais planas e não muito acentuadas. Por quê? Porque se eu plantar esse tipo de gramínea numa encosta de morro e der uma chuva, a tendência da água é correr no meio das touceiras. E a água correndo, ela vai provocar erosão. Toda gramínea de touceira, ela tem normalmente as gemas apicais dela mais altas, né? E o manejo deve ser mais cuidadoso. Então, é uma gramínea que a gente tem que tomar o cuidado de aonde vamos plantá-la, ok? Muito bem. Temos um terceiro tipo de gramínea, que a gente chama de estolonífera. O que é um estolão? Estolão é como se fosse um braço da planta, que ele solta e ele vem e enraiza ali na frente. E segue adiante. Então ele solta uma rama para cá, outra rama para lá, e ele vai se espalhando no chão. Esse tipo de gramínea, Lília, ele é muito bom também para áreas amorradas, áreas acidentadas, porque ele também faz a função de proteger o solo. Também a gema apical dele é muito baixa e o manejo dele pode ser bem rasteiro, bem baixinho. Então, tudo isso ajuda no manejo. E, finalmente, nós temos as rizomatosas. Eu falei que o estolão caminha por cima, o rizoma caminha por debaixo da terra. E ele faz a mesma função, só que ele vai caminhando por baixo e ele fica escondido, tá? Em rizomas. Rizoma é como se fosse uma raiz, mas não é uma raiz, é um talo subterrâneo, vamos assim dizer. Essa gramínea também protege o solo, também enraiza, tá? Não tanto quanto a estolonífera, mas a rizomatosa protege também. Temos aí o Tifton, tá? O Tifton 85, ele é uma excelente gramínea rizomatosa. Tá? Então vamos reprisar. Nós temos a decumbente, nós temos de touceira, nós temos as rizomatosas e nós temos as estoloníferas. Ok? 4 tipos de gramínea, Lília, para a gente escolher e tomar a melhor decisão. Por que é importante o pecuarista conhecer esses 4 tipos, Wagner? A primeira coisa que o pecuarista deve perguntar é o seguinte: qual é a topografia do meu terreno? É a primeira coisa. Tá? Se o terreno é plano, qualquer gramínea vai bem. Todas elas que eu falei vão bem em terreno plano. Se o terreno é inclinado e é sujeito a correr água, eu devo colocar
uma gramínea que vai proteger o solo, tá? E no caso, seriam as decumbentes, rizomatosas e as estoloníferas, ok? Outra pergunta que o pecuarista deve fazer: qual é o tipo de animal que eu vou colocar lá? Como assim? Tem diferença? Tem, porque o hábito do animal de cortar manda na decisão da planta. Quer ver? Você vai entender. Quando eu trabalho com boi, o boi não arranca, o boi não morde, o boi colhe o capim. Por isso que a língua do boi, do bovino, é áspera, parece uma lixa. Ele passa a língua no feixe de capim e levanta a cabeça e arranca e colhe a folha. Então, o bovino, ele colhe mais em cima. E o bovino colhe andando pelo pasto. Então, ele pega uma ponta aqui, outra ponta ali, outra ponta lá, e ele vai comendo o pasto por igual. Outro ponto fundamental para a gente fechar, Lília, é saber se a área que você vai plantar, ela é alagada ou ela é seca. Se for alagada, eu tenho que escolher gramíneas que tolerem o encharcamento. E aí temos algumas. Se é uma área seca, qualquer gramínea vai. Lília, o pecuarista tem que entender que não existe capim da moda e não existe capim milagroso. Ele tem que escolher e adaptar. Dentro da quantidade de gramíneas que a gente tem disponível no Brasil, ele tem que escolher a melhor para a área dele.